Eles eram o casal perfeito, colegas, cientistas, parceiros na vida para todos que os conheciam. Amber e James Martin eram próximos, amorosos e estavam construindo um futuro juntos. Mas, no início deste mês, essa imagem perfeita foi destruída por um ato de violência no apartamento deles em Iowa. As autoridades afirmam que James Martin planejou, pegou uma faca e matou sua esposa a facadas. Agora, quem os conhecia se pergunta: como um casamento aparentemente perfeito terminou assim? Este é o caso apresentado por Law and Crime. Sou Chris Stewart. Por fora, parecia que esse era o casamento perfeito, a parceria perfeita. 2 cientistas médicos trabalham juntos no laboratório e constroem uma vida em casa. Mas se você acompanha histórias de crimes reais, sabe que muitas vezes a visão que temos de fora pode ser incrivelmente enganosa. E nesta história, estamos falando de um casal que parece ser exatamente isso agora. Para seus colegas, os Martins eram o retrato de um casal unido e amoroso. Ela era vivaz e gentil, ele mais quieto e reservado, mas ambos extremamente inteligentes e com ótimos empregos. Na madrugada de sexta-feira, em um apartamento em Iowa, a violência destruiu essa imagem, ou melhor, a própria realidade. As autoridades afirmam que, por trás da aparência comum, o menino de 7 anos, James Fuller Martin, vinha planejando algo secreto há horas. Um plano que, segundo eles, resultou nele pegar uma faca de cozinha e esfaquear repetidamente sua esposa de 1 ano, Amber, até matá-la. Este caso assustador deixou amigos e ex-colegas buscando respostas. Porque a grande questão é: como um relacionamento que parecia tão forte para todos ao redor deles termina em um suposto ato de violência tão brutal e premeditada? Esta foi a última postagem de Amber Martin no Facebook, desejando Feliz Ano Novo. É a noite antes de 2026 e Amber e James desejam a todos um feliz ano novo. Na superfície, parecia ser um casal que adorava passar tempo junto. E ainda há muitas perguntas sobre o que deu errado. Motor 1 JCF 1-4, respondam ao alarme de incêndio. As ruas transversais são a Street e a Rua Brown. Ambulância do Condado de Johnson, JKF-4, respondam a trauma penetrante. As transversais são a Ave Jones e a Rua Blue Sage. Tenho 26 anos, pode falar. Pode chegar, funcionários confirmaram. Temos ligações neste momento. Entendido, 6. Essa foi a chamada transmitida pelos primeiros socorristas via Broadcastify para um trauma penetrante. Isso levou os socorristas à casa do casal às 6h30 da sexta, 16 de janeiro, onde encontraram algo segundo a denúncia criminal. Temos Amber Martin, cientista promissora e esposa. Sofrendo de múltiplos ferimentos de faca, ela foi declarada morta no local. O marido dela, James, estava lá e foi levado sob custódia. E, de acordo com as denúncias, o que ele supostamente disse à polícia naquele momento vai ser uma parte fundamental do caso da promotoria contra ele. James está preso no condado de Johnson, Iowa, acusado de homicídio em 1º grau. E a denúncia criminal apresenta uma alegação contundente de que isso não foi um crime passional, ou algo que aconteceu apenas no calor do momento. Mas as autoridades acreditam que isso foi um ato deliberado, planejado nas horas antes do amanhecer. Agora, eu mencionei anteriormente o que James Martin supostamente disse à polícia no local. Isso é uma parte fundamental do caso da promotoria. A denúncia criminal mostra o que Martin teria dito à polícia, sendo o ponto central do caso e uma suposta confissão. A denúncia alega que o réu agiu de forma voluntária, deliberada e premeditada para matar a vítima. Quero mostrar este trecho-chave da narrativa como está escrito. Abre aspas. Nas horas que antecederam o réu matar a vítima, o réu formulou um plano para matar a vítima. O réu
usou uma faca de cozinha para surpreender e esfaquear repetidamente a vítima ao sair de outro cômodo. O réu foi detido no local e admitiu ter esfaqueado a vítima. Agora, há muitas perguntas que vão além do que estamos ouvindo superficialmente nessa narrativa. Nesta denúncia criminal, a denúncia também menciona que as evidências eram consistentes com as observações de uma testemunha, embora nenhuma informação adicional seja fornecida sobre o relato de qualquer testemunha em particular. Quem mais estava neste apartamento quando tudo isso supostamente aconteceu? O que levou esse marido a supostamente matar sua esposa? O que estava por trás de um plano que durou horas? Há quanto tempo ele estava planejando fazer isso? Supostamente, de acordo com as autoridades, ainda tentamos responder essas perguntas, além das acusações e documentos legais. É a história de uma mulher profundamente respeitada em sua área e que era muito querida por aqueles que trabalhavam com ela. Amber Nicole Martin era uma cientista dedicada quando morreu. Ela era supervisora de microbiologia no Laboratório de Ciências Médicas da Universidade de Iowa Healthcare, cargo que assumiu em setembro passado. Ela e James viajaram de Illinois, onde moravam, para assumir grandes cargos em Iowa. O supervisor de Amber disse à revista People que Amber era, abre aspas, uma líder muito boa, que se encaixou muito rápido em nossa equipe e em um detalhe de partir o coração. Essa colega disse que, uma semana antes, falou para Amber que a via ocupando seu cargo futuramente. Amber respondeu fazendo um gesto de coração na porta. Antes de se mudar para Iowa, ela e o marido James, ambos, trabalhavam no Quincy Medical Group, Illinois. Ela coordenava microbiologia e ele, hematologia. São pessoas aparentemente muito inteligentes, com empregos respeitados. A bondade e dedicação de Amber já eram reconhecidas há anos. Em 2019, o Facebook do Quincy Medical Group mostrou Amber recebendo o prêmio The Difference Award por sua experiência. O prêmio continua dizendo, abre aspas, Amber Martin, tecnóloga médica, recebeu recentemente o prêmio Experience the Difference do Quincy Medical Group. Os premiados seguem a missão, visão e valores do QMG, superando as expectativas de pacientes e colegas. A mulher que recomendou Amber diz que ela é uma das pessoas mais gentis que conhece e que isso reflete em como se doa e interage com os outros. Essa era Amber Martin, conhecida pelos colegas, inteligente, gentil, cheia de vida e dedicada ao trabalho e à comunidade. A morte de Amber Martin e as acusações contra seu marido chocaram duas comunidades médicas unidas, em Iowa e Quincy, Illinois. Entre quem os conhecia, prevalece total incredulidade. Ao Muddy River News, ex-colega que treinou Amber no Quincy Medical Group, disse ter dificuldade em aceitar o ocorrido. A imagem pública do casal difere do crime supostamente ocorrido em sua casa em Iowa, segundo ela informou ao veículo, abre aspas, Amber era uma mulher maravilhosa. Ela era animada, gentil e amada por todos os colegas de trabalho. Jim era mais quieto e reservado. Esse assassinato é incompreensível para quem os conhecia na QMG. Eles pareciam um casal tão unido e carinhoso. Não entendo o que mudou tanto o relacionamento deles. E esse sentimento de um casal próximo e amoroso foi ecoado na profunda tristeza expressada pela equipe atual dela, em Iowa. O supervisor de Amber deu uma declaração ao Muddy River News. Essa declaração também foi compartilhada com a revista People, onde ela disse: toda a minha equipe e eu estamos chocados e horrorizados com a morte de Amber. Ela era doce, inteligente e tinha uma personalidade incrível. Ela estava conosco desde setembro, mas parecia que a conhecíamos há anos. Nossa comunidade de microbiologia clínica não será a mesma sem ela. A questão agora é o que ocorreu a portas fechadas para mudar tanto o relacionamento deles e levar esse homem a supostamente matar a esposa. Essas perguntas seguem de forma inquietante, sem resposta e no centro do caso. Ao montar essa história, procurei por James Martin no truthfinder.com e não encontrei nenhum histórico criminal. Ele morava em Quincy, Illinois, e listou Amber Martin
Como esposa, no Law and Crime, usamos o Truth Finder para buscas em registros públicos em nossas reportagens. Isso economiza tempo, permitindo foco em reportar crimes, não em papelada. Você pode usar o Truth Finder para buscar nome, endereços e histórico criminal. É a nossa ferramenta preferida para verificações e é um dos maiores serviços de busca dos Estados Unidos. Com a assinatura, faça buscas confidenciais ilimitadas para checar vizinhos, investigar conhecidos online ou reencontrar alguém. Você também pode procurar por criminosos sexuais registrados nas proximidades ou fazer uma verificação de antecedentes em si mesmo. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Consulte registros públicos com Truth Finder Now em truthfinder.com/OTC. Agora conosco para comentar o caso está o detetive aposentado do NYPD e co-apresentador do The Gold Shield Show, Tom Smith. É ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Você já viu casos assim? Casais perfeitos nas redes sociais, postando fotos como se estivessem completamente apaixonados. Mas aí você tem isso, entende? Um terrível caso de violência, supostamente, onde essa mulher, Amber Martin, perde a vida. O quanto pesa saber que foi essa a cena, um esfaqueamento, e que o suspeito está presente. Aparentemente, também havia uma testemunha. O quanto investigar o passado desse casal e o que pode ter dado errado pesa nisso. O quanto disso, isso realmente importa quando se trata de construir o caso. Bem, isso realmente não importa. Quero dizer, você está, focado nos fatos do caso, como investigador ou detetive, nas evidências, em quem fez isso, e você prende essa pessoa. Mas você quer, por causa do julgamento iminente ou de qualquer processo criminal que aconteça, você quer as evidências e o contexto do que aconteceu no que diz respeito ao motivo, porque isso simplesmente torna o caso mais forte. Você investigará o histórico deles, entrevistando familiares, amigos, colegas e quem teve contato para entender o que ocorria em suas vidas. Porque neste caso, surpreende ainda mais ao ver o que parecia um casal muito feliz. E você tem os amigos, os colegas de trabalho que disseram isso sobre você. Eles estão simplesmente incrivelmente chocados que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, você tem, de acordo com documentos policiais, que James Martin supostamente planejou matar Amber Martin. Ela afirmou que, antes da morte, havia algo premeditado, não impulsivo, segundo a polícia. É muito geral, de certa forma, porque não sabemos do que esse planejamento consistia. Quando dizem horas, não foi planejado por meses, semanas ou dias. Falaram horas. O que isso significa para você? Foi planejado, mas foi por impulso, não como você disse, não foi planejado por muito tempo. E como eles provavelmente chegaram a essa conclusão, foi talvez por uma busca no Google. Ele pode ter pesquisado coisas na internet. Já vimos isso várias vezes e trabalhamos juntos em casos. Chris, buscas no Google sobre limpar cenas de crime. Ferimento por facada pode causar várias consequências. Isso levou os detetives a concluir que foi algo planejado, mas não por muito tempo. A outra parte disso também. Nas horas que antecederam, a prisão aconteceu ou a polícia foi chamada para este apartamento em Iowa, no condado de Johnson, Iowa, por volta das 6:30 da manhã, o que é, você sabe, bem cedo. E se você pensar no que ocorreu nas horas antes, durante a noite? Temos apenas a linha do tempo das informações, mas ao ouvir, percebe-se que esse é o horário em que tudo supostamente ocorreu. O que isso te indica? Bem, de novo, você quer investigar o que aconteceu na noite anterior. Vai ser interessante saber o que aconteceu na noite anterior, uma discussão, algo no trabalho, seja lá o que for. Como eu disse, as possíveis pesquisas no Google feitas no celular dele ou em um computador provavelmente ocorreram de madrugada. E é por isso que eles chegaram àquela conclusão de quando isso pode ter sido planejado e depois colocado em prática para realmente cometer o crime. Porque há outro ponto. Ao ler a denúncia criminal, às vezes ela detalha muito a investigação. Outras vezes recebemos só informações fragmentadas, mas supostamente havia uma testemunha. E não dá para dizer neste momento quem era essa testemunha, mas em um caso doméstico como esse,
Quais são algumas das categorias prováveis, na sua experiência, quando você se deparou com uma testemunha para algo que aconteceu? Pelo que entendemos, havia uma terceira pessoa supostamente no apartamento. Que tipos de pessoas costumam aparecer nesses casos? Curioso como categorizaram isso. Não falaram testemunha ocular, só testemunha. Então podia ser alguém de outro apartamento. Houve uma discussão, uma ameaça, a briga e o assassinato. Nós não sabemos se essa vítima gritou, se ela berrou ou se derrubou alguma coisa no apartamento dela. Isso chamou a atenção para o que estava acontecendo. Pode ser uma testemunha, uma ligação ou mensagem que a vítima enviou pouco antes. Sabe, algo como: ele está bravo, vai me matar, seja o que for. Já vimos muitos casos assim, então essas pessoas podem ser vários tipos de testemunhas. Como disse, o curioso é que usaram apenas testemunha, não testemunha ocular do assassinato. Vamos ver o que aparece do público. Provavelmente, nosso ponto de vista de fora dessas investigações é meio injusto. Mas você pensa, certo? Chamado para a cena, lá está o marido. Esse caso é praticamente ganho, pois sabemos quem fez. Mas, numa investigação, é preciso provar muito mais no tribunal. Como você sabe, quais são alguns dos desafios, talvez os pontos cegos em casos como esse? Onde, à primeira vista, parece um caso praticamente encerrado e não há muito mistério sobre quem fez isso. Quais são algumas das coisas que você precisa fazer durante uma investigação para garantir que você encontre todas as informações necessárias que um promotor possa usar para conseguir uma condenação? Com certeza você acabou de dizer. Você precisa começar a preparação para o julgamento. Ao entrar naquele apartamento, antes de qualquer coisa, você já começa a se preparar para o julgamento. O que significa como você obtém uma declaração dele, garantindo que os avisos de Miranda sejam dados, a coleta de provas para garantir que sejam legítimas e estejam corretas, e a transferência das provas de um lugar para outro. Mandados de busca devem ser obtidos para acessar redes sociais, computadores ou celulares, garantindo total segurança. Os advogados de defesa têm seu trabalho e, quando o caso é fácil de ganhar, sempre podem inventar algo. Na maioria das vezes, isso acabará envolvendo a polícia. Eles erraram, não seguiram procedimentos ou manusearam mal as evidências. Ao chegar a uma cena dessas, já é preciso se preparar para o julgamento. Com sorte, fizeram tudo isso e cobriram todas as bases. Como você disse, agora a vitória é garantida. Quanto ao histórico desse casal, eles tinham se mudado para essa região de Iowa, acho que nos últimos 5 meses, vindos de Illinois. Todos percebiam que eles eram um casal unido e amoroso. Durante sua carreira, investigando casos domésticos, com que frequência encontrou casais que pareciam perfeitos, mas na verdade não eram. Diferente de outros casos que discutimos, quando vejo a ficha criminal de alguém, me pergunto: por que esse relacionamento continua? Com que frequência é aquele caso que realmente parece, à primeira vista, surgir do nada? Você vê isso com frequência, mas o que acontece em público ou festas nem sempre reflete o que ocorre por trás de portas fechadas ou na casa de alguém. Você não sabe. Você pode conhecer as pessoas, mas não sabe o que se passa no casamento delas. Como você disse, já falamos de casos assim. É aquele casal perfeito em que algo dá errado de um lado e acaba em uma tragédia como essa. Sim, e James Martin, alguém que, quando pesquisamos sobre ele, não tinha realmente nenhum histórico criminal. Não conseguimos encontrar nenhum histórico criminal dele. Então você não sabe quanto ele teve contato com as autoridades. Quando você está interrogando alguém, um suspeito em um caso como esse, por um crime muito grave, onde, se for considerado culpado, ele pode ir para a prisão pelo resto da vida. Como é o interrogatório com alguém que pode estar falando com um policial pela primeira e última vez, comparado com alguém que você percebe que talvez já tenha passado um tempo na prisão antes, já foi interrogado, já conversou com a polícia? Como as abordagens diferem com alguém assim que parece nunca ter falado com um policial? Talvez nunca mesmo? Sim, são bem diferentes. Como detetive, aproveitamos isso, agimos certo e informamos sobre os direitos. Mas se ele estiver disposto a conversar com você,
Você aproveita a inexperiência dele em lidar com as autoridades. E você categoriza e lista as perguntas de uma certa forma que leva a uma admissão do que você quer, sabe? E a um esclarecimento do que aconteceu. Mesmo voltando no tempo, início da noite ou do dia anterior, qualquer coisa que levou a isso. Mas você certamente quer aproveitar a inexperiência de alguém em um interrogatório assim. E aparentemente ele admitiu, sob juramento, ou depois de ter seus direitos lidos na cena, ele admitiu essa facada. Sabe, sobre esse caso não parecer um típico mistério de quem foi. Quando você tem essa confissão e ainda está coletando algumas das evidências forenses na cena, ainda juntando o que aconteceu. Mas acho que grande parte do caso que você está construindo se baseia no fato de que você tem a pessoa que acredita ter feito isso, dizendo para você, depois de terem sido informados dos seus direitos, que realmente cometeram esse crime. Ah, essa é a investigação perfeita. É isso que você sempre quer. Você sempre quer que o bandido na cena levante as mãos e diga: fui eu que fiz. Esses casos são ótimos, mas você não pode se aproveitar disso, não pode dar isso como certo, devo dizer, e simplesmente ignorar algumas coisas. Você ainda precisa seguir o protocolo e a lista de verificação em uma investigação, para evitar problemas técnicos no tribunal que possam levar à soltura dele ou ao descarte de provas ou depoimentos durante o julgamento. Então você ainda precisa garantir que está com todas as suas informações corretas. E olhando para o que sabemos sobre o que aconteceu dentro deste apartamento, você tem. Eles não só acreditam que ele planejou isso por horas antes de, supostamente, acontecer, mas também da forma como dizem que aconteceu, onde o acusam de emboscar a esposa com uma faca ao ela sair de um cômodo, pegando-a de surpresa, diferente de ser apenas uma briga doméstica, em que alguém, no calor do momento, simplesmente pega uma faca. Não que isso fosse melhor, mas fico pensando que tipo de criminoso faz isso. Quando você analisa, nunca há desculpa ou motivo para isso, mas alguém que não só planeja isso, mas que encontra sua esposa de vários anos, pega uma faca e então a embosca. Nesse momento, É brutal, é monstruoso, porque esfaquear é brutal e é algo muito próximo e pessoal, porque na maioria das vezes, salvo uma facada direta no coração, a morte é torturante, já que muitos ferimentos de faca não são fatais imediatamente. Então, quanto mais isso continua, mais tortura essa pessoa sofre. Isso é um ato maligno e pessoal, cheio de raiva, como na maioria dos esfaqueamentos, e este caso não é diferente. Se esconder e esperar ela entrar num cômodo para emboscá-la, como você disse, é outro nível de maldade. É mesmo. e é uma daquelas coisas que eu simplesmente nunca entendo. Para qualquer pessoa que faz isso, mas para alguém que ninguém jamais suspeitaria, e aí existe esse plano maligno por trás das aparências, sabe? Isso leva você àquela pergunta que é realmente importante. Mas talvez você não precise dela para uma condenação, o motivo. E por que algo assim acontece? E nos explique o processo, porque sabemos o que é um motivo e sabemos que, eventualmente, quando a polícia diz, ok, acreditamos que isso aconteceu, talvez estivessem endividados, não sabemos da situação financeira, dos relacionamentos ou do que faziam na internet. Afinal, qual é o momento e o limite a ser atingido? Talvez estivessem endividados, mas esse não foi o motivo dele agir assim. Mas talvez tenha sido outra coisa, tipo, qual é o limite que você atinge? Onde você diz, tipo, você. E a equipe de detetives que está trabalhando nisso, afirmar, sim, acreditamos que esse foi o motivo disso acontecer. O interessante, Chris, e em outros casos que trabalhei, é que pode não ser apenas uma coisa, mas um conjunto de fatores acumulados sobre ele. E você acabou de listar um monte de prováveis. As finanças e o relacionamento deles. Teve algo nos bastidores, aconteceu algo no trabalho que causou isso? Quero dizer, você pode literalmente ter uma lista de motivos, e todos eles significam algo à sua maneira. Mas uma vez que você encontra um, você não para, você vai anotar isso e registrar, mas você vai continuar procurando, porque provavelmente na maioria dos casos é mais de uma coisa, e eu garanto que é assim nesse caso também.
E uma delas, tipo, eu estava pensando, só de olhar para isso eles se mudaram recentemente para Iowa, vindo de Illinois, então, tipo, não é uma mudança de um lado do país para o outro. Eles deixaram a vida antiga e recomeçaram perto da Universidade de Iowa. Em alguns casos, pode ser algo aparentemente tão pequeno. É uma grande mudança de vida, mas não é algo que você presumiria que poderia estar ligado a um assassinato. Mas essas coisas são estressantes, com certeza, e eu sei que estou apenas especulando aqui. Mas em alguns casos, algo pequeno que você não ligaria a um crime pode levar a isso? Ah, com certeza. Pode ser, como eu disse, pode ser qualquer coisa. Pode ser algo pequeno que muitos achariam banal, mas foi o que levou ele a matar a esposa. A gente não sabe. E também precisamos verificar talvez o histórico mental dele. Houve alguma terapia no passado, algo que aconteceu com ele nesse sentido que eles também precisam investigar? Um gatilho mínimo desencadeou tudo isso. E, voltando só, para encerrarmos com aquela parte, sabe, do casal perfeito, o que realmente soa como um episódio de Dateline, onde não é, sabe, é meio clichê, tipo, e a gente vê isso o tempo todo em crimes reais, onde meu Deus, eles pareciam um casal perfeito, e nós também somos culpados disso aqui. Mas nesses casos, é rápido, eles pareciam o casal perfeito, mas após algumas perguntas, percebemos que talvez não estivesse tudo bem. Sem dúvida. Como falei, ao iniciar as entrevistas e analisar o histórico, elas vão esclarecer isso. Sobre como eles realmente eram nos bastidores. E sabe, pode até aparecer uma ou duas pessoas nessas entrevistas que não vão se surpreender. Algo assim aconteceu. Sim, é realmente uma história terrível. Amber Martin, com carreira brilhante na ciência e muito querida, parecia muito bem-sucedida. Agora, o marido dela, que parecia um grande parceiro, está sendo acusado, e talvez não fosse assim. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Tom Smith, detetive aposentado do NYPD, co-apresentador do programa Gold Shield. Obrigado, como sempre, por estar conosco no Law and Crime. É ótimo ter você aqui. Sempre um prazer, Chris. Obrigado. James Martin ainda não comentou as acusações de ter matado a esposa. Isso é tudo para o On the Case da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Spotify e assista aos episódios no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.